Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cisanete e estarei neste momento explicando um assunto de matemática sobre polígonos. Vamos nessa? Primeiro, vamos entender o que são polígonos. São figuras geométricas planas, ou seja, lisas. São formadas por linhas retas que se fecham. A linha que forma um polígono é chamada de segmento de reta. Os segmentos de reta podem formar várias figuras, como por exemplo o triângulo, o retângulo, o quadrado e outras figuras. Quando é que sabemos que uma figura é um polígono? A primeira característica é que um polígono possui linhas, ou seja, segmentos de reta, como vocês podem observar nessa imagem. Outra característica é que as linhas não se cruzam. Elas se tocam, claro, mas elas não vão passar uma pela outra, ou seja, não vão se cruzar, como vocês podem ver aí nessas imagens. Estas três figuras não são polígonos, porque as suas retas se cruzam. Já essas outras figuras são polígonos, porque mesmo que suas retas se toquem, elas não se cruzam. Outra característica de uma figura que é polígono é que ela é fechada. Por exemplo, a gente tem aí uma figura que é aberta, por isso ela não é um polígono. Temos outra figura aberta, que também não é um polígono. Mas essas outras figuras aí são polígonos, porque tem a sua forma fechada. Outra característica é que um polígono não possui curvas, ou seja, não possui partes arredondadas, como nas figuras que você pode observar aí. Quais são as partes dos polígonos? Nós temos o lado, que são essas linhas aí, também chamadas de segmento de retas. Temos também os ângulos, que são essas partes que podemos preencher em cada ponta. E temos a vértice, que é cada encontro de reta nas pontinhas. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de lados que possui. Por exemplo, um polígono com 3 lados é chamado de triângulo, com 4 lados, quadrilátero, com 5 lados, pentágono, com 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 10 lados, decágono, 12 lados, dodecágono. Outro detalhe importante é que os polígonos podem ser convexos ou côncavos. Como assim? Convexos é quando a abertura é para fora, como vocês podem observar nessas figuras aí. Outro detalhe importante é que as linhas traçadas ficam na parte de dentro. Por exemplo, se eu traço uma linha de A para B e essa linha fica dentro do polígono, então ele é convexo. Mas se ficar fora, ele será côncavo. Observe aí, tracei 2 linhas na primeira figura e ficaram dentro. Então isso indica que esse polígono aí é convexo. Da mesma forma, com essa outra figura, tracei 2 linhas, ficaram dentro do polígono. E assim por diante. Mas, se eu traçar linhas e essas linhas ficarem do lado de fora, aí não será mais um polígono convexo, será um polígono côncavo. O que é um polígono côncavo? É quando a abertura é para dentro, como vocês podem observar aí nessa estrela e nessas outras figuras. Tem uma abertura dela que é para dentro. E também quando traçamos as linhas, elas ficam do lado de fora. Por mais que coloquemos linhas dentro do polígono, em algum momento, se nós formos colocar essa linha na extremidade, na ponta, ela ficará do lado de fora. Deu para entender? Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Até mais. Beijos.